Olá, bom dia. Bom dia, minha gente. Nessa segunda-feira, bom dia. Bom dia para você que está entrando com a gente aí. Juliano Tardelli, bom dia. Natália, bom dia. Josiane Lemos, Débora, Zé Roberto Martinez, Kelly, Silvia, bom dia. Bom dia. Adail Ávila, Marcos Salles, bom dia, Elaine, bom dia, Edson Bittar. Bom dia, minha gente, eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você hoje e eu queria falar sobre identidade. Eu sou de um tempo numa cidade do interior, Cabo Frio, claro, que as pessoas, elas quando mais velhas encontravam com alguém mais novos, perguntavam: você é filho de quem? E por ser uma cidade não tão grande, normalmente as pessoas mais velhas, elas faziam essa pergunta e através disso tinham a exata certeza da família oriunda de alguém. Então era comum se perguntar: você é filho de quem? E com isso dizia-se: sou filho de fulano, e se identificava quem era. E no reino de Deus, será que nós temos também da mesma forma como revelar de quem nós somos filhos? Né? Se eu perguntar para você que está comigo nessa live aqui: você é filho de quem? Você tem como revelar para mim se você realmente é um filho, uma filha de Deus? Ou se você ainda é uma criatura, ou se você é um filho, uma filha das trevas. E a pergunta, ela pode parecer retórica, ela pode parecer lógica, mas nem sempre é. Porque quando dizemos de quem nós somos filhos, naturalmente nós precisamos ter a identidade de quem somos filhos. Se eu, por exemplo, sou um filho de Deus, obviamente eu preciso parecer com o meu pai, eu preciso parecer com a minha mãe, eu preciso ter as características do meu pai. E eu queria usar como texto base aqui Números no capítulo 13, que fala exatamente no momento da missão de reconhecimento em Canaã. Deus havia dado uma missão para Moisés fazer o reconhecimento da terra. Depois de 420 anos sendo subjugados no Egito, Deus agora com eles lá no deserto, bem perto de especificamente Jericó, a terra prometida que mana leite e mel, que Deus havia determinado, diz: olha, Josué, escolha um capitão, escolha um líder de cada uma das tribos de Israel para poder fazer o reconhecimento dessa terra. Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, o povo que vive lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que eles habitam é boa, se as cidades em que vivem são fortificadas, se o solo é fértil. Sejam corajosos, tragam algumas dos frutos da terra. Era início da colheita. E assim eles vão. Eles ficam 40 dias nessa terra. E quando eles voltam, eles trazem os frutos, alguns dos frutos, romãs, uvas. E são frutos que precisavam ser carregados por mais de uma pessoa. Os cachos de uva atravessados em varas precisavam ser carregados por várias pessoas. As romãs, tamanho era os frutos daquela terra. E verdadeiramente o relatório é que a terra era boa, que manava leite e mel. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel no deserto de Parã, onde prestaram relatório, e eles e toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual o Senhor nos enviou, onde há leite
e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos, mas observe que sempre tem um mais, sempre tem um porém. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e é muito grande. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no deserto do Neguebe. Eles são jebuseus, e aí fala o nome deles. E então Caleb faz calar todo o povo, rasga as suas roupas e diz: subamos e tomamos posse da terra, é certo de que venceremos. Observe que Caleb era um dos 12 que havia ido, mas 10 dos 12 trouxeram um relatório negativo. Na minha opinião, muito mais do que trazer um relatório, o maior problema aqui desses 10 foi que eles decidiram interpretar aquilo que eles viram. E a ordem de Deus, através de Moisés, foi clara: tragam um relatório sobre aquilo que vocês estão vendo. Mas não era para interpretar. Porque quando nós interpretamos aquilo que estamos vendo, nós estamos sujeitos a trazer uma interpretação segundo aquilo que é passado para nós através das nossas emoções, do medo e daquilo que estamos circunstancialmente vendo. O povo é grande, eles são fortes, as cidades têm muros altos, são fortificadas. É impossível. E a prova disso é que aqui eles dizem: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. Está mais embaixo aqui. Espalharam entre os relatórios negativos acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, que devora os habitantes que nela viram, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Anak, diante de quem somos gafanhotos. Parecemos, em algumas traduções, gafanhotos. Nós a eles. Ou seja, aqui a visão dos 12, ou melhor, dos 10, foi uma visão distorcida. A pergunta que eu faço para você é: aqui, será que eles se esqueceram de quem eles são filhos? Porque se verdadeiramente eles são filhos de Deus, eles deveriam entender que o Pai deles nunca os deixará só. E mais, se eles são filhos de Deus, eles devem se parecer com quem eles são filhos. Ao contrário disso, esses 10 homens resolveram espalhar boatos negativos. O medo, ele contagia. O medo se alastrou ao ponto de todos quererem apedrejar a Moisés e Josué e Caleb. A pergunta que eu faço é: nesse momento, onde está Deus? A palavra de Deus. Esse Deus que havia os tirado do Egito com o braço forte, esse Deus que havia aberto o mar para que eles passassem a pé enxutos, esse Deus que havia dado água para eles da rocha no deserto, esse Deus que havia proporcionado o pão dos anjos, o maná, no deserto, esse Deus que havia curado eles de enfermidades no deserto, esse Deus que era coluna de fogo de dia, de noite, e nuvem de dia. Observe que nós temos a capacidade de ter uma memória muito curta diante daquilo que vivemos e principalmente nos esquecer de quem nós somos filhos. Eu pergunto para você: de quem você é filho? De quem você é filha? Então, se você entende que você é filho e filha de Deus, escreva aqui nos comentários: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Mas escreva não por escrever ou para que seu comentário fique aqui, mas para que você verdadeiramente tenha uma atitude de compreender de quem você é filho. Porque se você é filho de Deus, você tem uma identidade. E se você tem essa identidade, você precisa pensar como um filho de Deus.
Você precisa agir como uma filha de Deus. Você precisa se comportar como um filho de Deus. Você precisa falar como uma filha de Deus. Não adianta eu dizer que sou filho ou filha de Deus e as minhas atitudes, os meus comportamentos não condizerem com isso. E foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Ao invés de trazer os relatórios, eles resolveram interpretar. E diante da vida que você tem, dos desafios que você tem enfrentado na sua vida, eu me dirijo a você perguntando: se Deus pudesse perguntar a você agora o relatório sobre a sua vida, o que você diria? Qual relatório você poderia contar? Se eu e você estivéssemos em uma conversa aqui e você pudesse relatar sobre os momentos em que você está vivendo hoje, qual seria o relatório? Eu tenho certeza que um filho, uma filha de Deus diria, se estivesse passando por isso: olha, os momentos sobre os quais eu estou vivendo são momentos de muito desafio. São momentos que vão exigir e têm exigido de mim fé, têm exigido de mim perseverança, têm exigido de mim esperança, têm exigido de mim um posicionamento. Mas eu sei de quem eu sou filho. Eu sei em quem eu tenho crido. Também sei que é poderoso. Eu sei que o meu Senhor está no controle. Eu sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou, nessa narrativa, nesse relatório, você, diante do que está vivendo, é tentado ou tentada a interpretar o que você está vivendo. Olha, eu sou um filho, uma filha de Deus, mas eu estou vivendo isso, e eu acho que realmente acabou. Eu acho que é o fim. Eu acho que não tem jeito. Observe que o achismo, às vezes, ele nos domina, ao ponto de nos esquecermos a nossa identidade, de quem somos filhos e diante de quem precisamos nos portar. Porque se somos filhos de Deus, nós devemos nos curvar somente diante dele e não diante de homens. O texto é claro em dizer: diante deles nos sentimos como gafanhotos. Eles se sentiam, eles não eram gafanhotos, eles se sentiam como gafanhotos. Por isso, cuidado com aquilo que você tem sentido, cuidado com a forma sobre a qual você tem se visto. Ah, Rafael, mas para mim é muito difícil. Eu, quando leio a Bíblia, eu vejo o relato dos homens e mulheres de Deus, dos heróis da fé, e eu fico sempre pensando que eles eram pessoas diferentes. Mas, na verdade, se a gente observar, Moisés tinha um complexo de inferioridade, claro. Sansão era vaidoso. Eliseu tinha problemas com a sua calvície. Elias desistiu do seu chamado. Miriam, ela tinha problema de maledicência. A língua dela falava mal de todo mundo. Davi foi leviano com Urias. E Deus usou todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pecadores. Deus usa improváveis. Pessoas dotadas de incapacidades, efeitos e pecados, mas que, acima de tudo, nunca se esqueceram de quem verdadeiramente são filhos. Eu me dirijo para você para perguntar a você: qual é a sua identidade? Qual é o seu DNA? De quem você é filho? Como os antigos de Cabo Frio diziam: você é filho de quem? Você é filha de quem? Aí você vai dizer: eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu me comporto, eu penso, as minhas atitudes são concernentes a um filho e uma filha de Deus. Esses 10 homens aqui conseguiram contaminar todo o povo ao ponto de quererem apedrejar a Moisés, Arão e também Josué e Caleb. Mesmo Caleb rasgando as suas vestes e dizendo: eles serão como pães diante de nós. Observe a visão de Caleb, porque o problema era o mesmo. O que faz
pessoas estarem diante dos mesmos problemas e terem uma visão diferente. Queridos, é uma convicção, é uma certeza de que Deus, em Cristo, sempre, não importa o que aconteça, nos dará um escape, terá uma saída, será o nosso libertador, será o Deus que estará conosco. Observe que Caleb, ele é enfático em dizer, eles são como pães. O que se faz com pão? Todas as manhãs, quando você acorda, se você tem o hábito de tomar café da manhã, você come o pão. Caleb disse, nós vamos comer esses caras, porque eles serão devorados por nós. Olha o apetite dele de vitória. Observe que ele não condiciona a sua vitória somente nele, mas e sim em uma palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você é, onde estava a palavra de Deus nesse momento? Por isso que Davi, em um dos salmos, ele diz, guardei a tua palavra no meu, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Eu pergunto para você, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração e na sua mente? Para que em momentos de dificuldade e impossibilidade, você traga à memória aquilo que lhe dá esperança? Porque, queridos, são em momentos como esse, decisivos, que nós vamos revelar de quem verdadeiramente nós somos filhos. O que aconteceu? O povo desistiu. E Deus sentenciou que para cada dia que eles ficaram na terra, eles ficariam 10 longos anos. Eles ficaram 40 anos, porque foi 40 dias, ou melhor, para cada dia ficaram um ano. Foram 40 anos, porque foram 40 dias que eles ficaram. E esses 40 anos fizeram com que todos que tinham de 18 anos para cima morressem. Uma geração inteira morreu. Deus permitiu que toda uma geração morresse porque não acreditou, porque não era digno de ser chamado filhos de Deus. Somente Josué e Caleb viram e experimentaram. De todos aqueles, sabe quantos anos Caleb tinha? Sabe quantos anos Josué tinha quando pisaram na terra prometida? 40 anos. Com mais 40 anos sendo sentenciados a ficar no Egito, no deserto, agora eles tinham 80 anos de idade. E com 80 anos de idade, se com 40 era difícil, ou para muitos impossível, como que agora com 80 anos eles iam conquistar? Ou você acha que Deus deu a colher de chá para Josué e Caleb? Ah, tadinho deles, coitado. Eu tô cheio de pena. Pena é um sentimento humano. Deus não tem pena dos seus filhos. Pena é um sentimento humano que traz carregado, encharcado dentro dele comiseração. O texto diz que, apesar dos 80 anos de idade, Josué liderou o ataque. Caleb precisou lutar. E ele, ao lutar e expulsar os moradores, decidiu. Ele teve a oportunidade de escolher o lugar que ele ia morar. E ele escolheu toda aquela região de Hebrom. Por quê? Porque foi exatamente o lugar que os seus pés pisaram há 40 anos atrás. E o texto, ele diz, quando Caleb resolve se apropriar da terra, 45 anos se passaram. E a minha força é tão grande quando os meus pés estiveram aqui pela primeira vez. Isso revela a identidade de Caleb. Isso revela claramente de quem ele é filho. Isso revela a predisposição de alguém que tem uma promessa, que tem um sonho e que não desiste dele. Os sonhos, eles nunca envelhecem. Os sonhos, eles nunca morrem. Os valentes, eles só morrem uma vez na vida. Os covardes, eles morrem várias vezes
dentro de uma mesma vida. Sabe por quê? Porque os covardes, eles vivem morrendo de medo. Eu morro de medo de escuro. Eu morro de medo de fantasma. Eu morro de medo disso. Eu morro de medo. Tem gente que tem medo de sombra. Da própria... Ai, meu Deus. É a minha sombra. Que susto que eu tomei. Os valentes, eles não são valentes porque eles não têm medo. Quem não tem medo não é valente. Quem não tem medo é inconsequente. Os valentes, eles são o que são porque, a despeito do medo, eles resolvem carregar dentro de si uma palavra de Deus que é mais forte do que tudo e do que todos. Por isso eu sempre digo em minhas mensagens que quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Você carrega uma palavra de Deus? Você é filho de quem? Vou dizer exatamente como os antigos para a gente orar. Você é filho de quem? Você é filha de quem, menina? Você é filho de quem, menino? Eu sou filho e filha de Deus. Se realmente você é o que diz que é, haja, pense, fale, ande, representando de quem você é filho e filha. É curioso porque, se você já teve a oportunidade de ir numa embaixada ou no consulado, como por exemplo, quando você vai fazer o pedido de visto, ali é uma embaixada americana. Tem ali no centro do Rio uma embaixada americana e ali é um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. E se você entender, aquele lugar é um território que representa esse outro país dentro do Brasil. Isso quer dizer aquilo que Paulo falou para nós, que nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador de Cristo? Embaixador de Cristo representa Cristo. Se alguma pessoa quiser estar com Jesus ou de alguma forma ter contato com Jesus, qual é a atitude primária que ela tem que fazer? Correr para uma embaixada ou para algum embaixador de Jesus. As pessoas, quando têm fome e sede de Cristo, elas correm para você? Ou elas correm de você? Isso revela a nossa paternidade. Isso revela a nossa identidade. Se você é o que você escreveu aqui que é, durante essa semana, revele-se, pense, fale, se comporte como tal. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, que diante da Tua palavra e diante do fracasso de homens que tinham tudo para conseguir vencer e que lamentavelmente atrasaram em mais de 40 anos os planos que o Senhor tinha, que nós hoje possamos assumir a nossa identidade de filho e filha de Deus, arregaçar as mangas e cumprir o propósito, mesmo diante de situações difíceis ou impossíveis, que os nossos olhos ou que a nossa interpretação não fale mais alto do que uma promessa ou uma palavra do Senhor. Oramos com fé, recebendo com boas-vindas esse mês de agosto que vem e declarando que será o melhor mês de 2024. Oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Ontem tivemos 3 cultos, 10, 18 e 20 horas. Das 10 eu ministrei e 18 e 20 o pastor Mateus Soares ministrou palavras diferentes. Se você quer ser abençoado em algum momento desse dia ou essa semana, vá lá no nosso canal do YouTube e assista uma dessas 3 mensagens. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Se essa palavra de hoje fez sentido para você, compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Amanhã estarei de volta às 7h15 com uma palavra de Deus. Valeu!